Vamos lá, nação! Pascoal, Zé Elias, Pirral falando sobre a convocação da seleção brasileira. Neymar convocado, Endrick convocado. Vamos aqui analisar. Chega aqui daquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. E ative o sino das notificações. Créditos, canal ESPN. Vamos lá para as informações. Treinador da seleção brasileira. Sabe que o Neymar a situação armada lá no Museu da Manhã era difícil não chamar o Neymar. Não, hein? mas sabe você sabe que ele entendeu perfeitamente, da minha visão apenas, o momento, o clamor popular, e quando ele escuta de 24 jogadores convocados, os 24, todos falam que o Neymar faz bem para o grupo. Inclusive o João Pedro, que não foi também. Inclusive o João Pedro. Ele queria tanto que o Neymar fosse. Ele disse que não tinha seleção sem Neymar. E o Neymar, lógico, como disse o Ancelotti naquela entrevista anteriormente, dada para Reuters, né? Foi para Reuters e para o Guardian. Ele falou muito claramente que o Neymar no vestiário da seleção brasileira não é uma bomba. Pelo contrário, é um agrado para os jogadores da seleção do Brasil. Então, dentro da sua capacidade de inteligência, o que faz mais uma vez o técnico da seleção brasileira? Ele diz o seguinte: eu estou convocando o Neymar, estou agradando o povo brasileiro e estou transferindo para vocês, jogadores da seleção brasileira, a responsabilidade de ganhar a Copa do Mundo para o Neymar. Isso é o gesto intelectual, o gesto da capacidade de entendimento de um treinador que é muito inteligente. É lógico que ele vai montar o time taticamente. Cada um tem uma escalação da seleção brasileira, tem um modelo de escalação. Cada um gosta de um modelo de jogo. E a gente vai ver como é que ele vai... Como ele disse, cada jogo vai ser adaptado ao adversário. Então vai jogar o Douglas Santos na primeira partida contra o lateral esquerdo. Contra o Hakimi? Você já está escalando o Douglas Santos? Não, para marcar o Hakimi. Tem que botar um lateral. Você já escalou o Douglas Santos? Não, porque é o seguinte, você vai jogar contra o Hakimi. Você sabe que o Hakimi é lateral carrilheiro. Carrilheiro por quê? Carrilheiro é quem joga em cima da linha. Ferrocarril é trem, e trem anda na linha. Então ali, carrilheiro, cara carrilheiro. O Douglas marca melhor que o Alexandre? Tem mais velocidade, tem mais gás. Vigor. E tem mais vigor para jogar. Então, cada um tem um jeito de pensar futebol, cada um tem um jeito de analisar futebol, cada um tem um jeito tático de analisar o jogo e gosta de uma escalação. Mas o técnico da seleção brasileira surpreende em todas as convocações pela capacidade e pela inteligência. Parabéns, Carlo Ancelotti. Ele foi Você é especial. desde a introdução, né? É especial. Desde o boa tarde dele lá no Museu da Manhã, ele mostrou-se mais uma vez muito, muito astuto. Zé Elias, chuta um percentual aí. Qual percentual te agradou na chamada da seleção brasileira hoje? Muito boa noite. Boa noite, Plirra. Boa noite, Pascoal. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu acho que, de uma forma geral, Uns 90? 90%. Eu acho que era a seleção que nós estávamos esperando já. O Neymar, durante a semana, nós falamos que ele iria ser convocado, né? Primeiro pelas ausências de Rodrigo e Estevam. Não, porque eu perguntei outro dia, não, é Rodrigo. Não, mas quem falou isso? Em off, Pascoal. Isso é ética. Você não vai dedar? Não vou. É por questões éticas. Acho que falaram brincando. Não, me corrigiram. Rodrigo, então tá bom. Então, eu acho que sim, Rodrigo e Estevam, se eles estivessem aptos ao jogo, eu acho que seria mais difícil para o Neymar nesse sentido. Mas assim, eu acho que a convocação está dentro do esperado. O Igor Thiago, acho que para mim foi uma surpresa, mas ao mesmo tempo eu entendi, porque a essência do Ancelotti é italiana. O futebol italiano sempre teve um centroavante lá pesado, pivôzão lá na frente, que é teve o Luca Toni, teve uma série de outros jogadores ali na frente. Eu acho que o Igor fez por merecer também a convocação, porque não é fácil você ser artilheiro da Premier League, né? Então acho que ele está aproveitando o momento de alguns jogadores. E assim, a ESPN, a Ananda, né, do digital, pediu, fala uma surpresa e uma certeza. Isso, sexta-feira? Não, hoje mesmo, hoje mesmo, antes da convocação. Eu falei assim, eu acho que a surpresa é o Ryan e a certeza é o Casemiro. E deu certo. Eu acho que o Ryan... O menino colocou a camisa lá da Premier League, parecia que estava jogando a Premier League já há um tempão. Ryan e Endrick conquistaram a vaga ali no último jogo mesmo contra a Croácia. Tanto o Ryan como o Endrick tem a versatilidade de jogar tanto pelo lado como por dentro. O Ryan também jogou por dentro no Vasco, também pode fazer essa função. Então, acho que assim, a convocação foi esperada. Vamos ver agora, durante a Copa do Mundo, o que vai acontecer. Muita coisa vai acontecer. A gente está
às vezes a gente tem um lado pessimista, né? E fala, pô, essa seleção, porque nós estamos mal acostumados com a seleção de grandes craques e tal. Mas se você olhar aí na Copa do Mundo, você tem 4 ou 5 seleções que você fala, pô, essas seleções vão chegar. Argentina, França, né? Espanha, aí você coloca aí uma Inglaterra, uma Alemanha, Itália Portugal, fazia parte desse grupo. né? Então você coloca A essas... Itália. Esquece disso. 3 Copas fora. Você coloca aí esses clubes, essas seleções pela tradição, qualidade do jogo e tal, mas a Copa do Mundo é sempre uma surpresa. A ótica agora de quem esteve lá, na verdade de quem está lá. A ESPN não tem Ryan e Hendrick, mas tem Vinícius Nicoletti e André Kfouri. Pô, deram show hoje. Ativamente dando um show aí dentro da nossa programação direto do Museu do Amanhã. E nada melhor é ouvir o parecer, não só a opinião sobre os 26 escolhidos pelo Carlo Ancelotti, mas enfim, hoje estivemos diante de uma convocação única, ímpar, Pascoal. Nunca havia, não é que eu nunca tinha visto nada parecido, nunca tinha acontecido nada semelhante, tratando-se de convocação da seleção brasileira, mesmo sendo para a Copa do Mundo. Nicoletti, André Kfouri, tragam pra gente a visão de vocês primeiro e depois a opinião a respeito da lista final do Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. O Brasil estreando daqui a 26 dias contra a seleção de Marrocos. Nicoletti, Kfouri. Fala, Plihal, um abraço pra você, Zé Elias, Pascoal, Kfouri aqui do meu lado. Foi uma convocação show, Plihal, acho que é assim que a gente pode definir, né, André? Eu tava do lado do André no momento da convocação, auditório lotado, muitos convidados, e no momento que o Ancelotti falou o nome do Neymar, foi uma festa, né? Pessoal gritando em pé, olê, 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 lá, Neymar. Interrompeu o anúncio dos nomes. Exatamente. Continuou só depois que as condições ficaram melhores. Por isso que o André falou ali, o Plihal falou, não dava para não convocar o Neymar com toda essa festa que foi amada aqui, né? Mas parece que o Ancelotti poderia ter combinado, claro, com a CBF, mas não foi assim, pelo que tudo que a gente ouviu. Foi uma decisão dele, pensando no que o Neymar pode entregar nessa Copa do Mundo, na seleção brasileira. Pois é. Vinícius, um abraço para você, boa noite a todos. Pascoal, Plihal, Zé Elias e o fã de esportes que nos acompanha. O Ancelotti passou aqui nesse lugar onde a gente está, o chamado tapete laranja, não dá para ver, mas é laranja o tapete aqui, com os patrocinadores todos, por um pouco antes das 5 da tarde. Ok, entende-se que é um treinador que tem um trabalho a fazer, que não ia parar aqui para conversar com ninguém, e isso aqui não é uma reclamação. Mas, imaginando que ele não tivesse convocado o Neymar hoje, com o ambiente criado do lado de fora aqui do Museu do Amanhã, e a gente mostrou desde o início da nossa cobertura a aglomeração de pessoas cantando o nome do Neymar desde antes da hora do almoço, e a programação aqui começou só mais para o meio da tarde. E também dentro do auditório, todos os convidados, esses que eu mencionei, gente que veio aqui para participar de um espetáculo, que não tinha a menor obrigação de ficar em silêncio, nada disso. E também ninguém cometeu desrespeito nenhum. Os jogadores que foram anunciados antes do Neymar, eles foram recebidos por aplausos, por um ou outro grito. No momento em que o Ancelotti anunciou o nome do Neymar e o rosto dele apareceu num gigantesco video wall ao lado da mesa ali da coletiva, foi uma erupção, foi uma coisa diferente do que é o normal e uma celebração muito grande. É até meio automático fazer a seguinte associação. Bom, é claro que o Neymar ia ser convocado. Como que iam armar uma festa dessa aqui e não iam convocar o Neymar, né? O Chico Jubé... Não combina com o chefe, não é? O Chico Jubé, nosso colega da ESPN, até comentou, se ele não convocasse o Neymar, ele teria dificuldade para sair daqui. Essas mesmas pessoas que o levaram lá para dentro iam ter que abrir caminho, porque ia estar todo mundo bravo com o Ancelotti aqui. Claro que é uma brincadeira. Mas o barulho parecia um gol do Ancelotti no momento em que ele falou o nome do Neymar. E essa associação, que é fácil de ser feita, né, uma estrutura dessa, uma festa, um show, um espetáculo, é claro que o Neymar seria chamado. Quando isso aqui foi planejado, concebido, quando os planos foram feitos e as decisões foram tomadas para organizar esse evento, o Neymar ainda não tinha começado a campanha dele para convencer o Ancelotti a convocá-lo, então não dava para imaginar que agora, nesses últimos dias, se criaria esse ambiente
para que o Neymar fosse convocado. Mas o ambiente é importante. O ambiente na calçada, o ambiente lá dentro do auditório, amplamente favorável à convocação do Neymar, e as pessoas saíram felizes daqui com o fato dele ter sido um jogador convocado na última lista, na última hora, depois de sempre parecer ali perto, mas nunca chamado. O Plihal, algumas informações para debater aqui com o André e com os companheiros aí. Primeiro que o Ancelotti ouviu alguns líderes do elenco, Casemiro, Danilo, Marquinhos, sobre o comportamento do Neymar, para saber como é que é a relação deles, né? Ouvindo esses principais jogadores, não que influenciasse ou não, mas claro que ele ouviu. E também, na entrevista que ele falou aqui, ele não garantiu o Neymar titular, né? André disse que não pode colocar a expectativa em cima de só um jogador. E que o Neymar não vai, essa é uma informação, não vai ter regalias, zero, família, folga como os outros jogadores. O presidente falou agora no linha de passe também que vai ter ambiente fechado, sem toda essa festa que a gente viu aqui, né, André? Porque hoje foi realmente uma festa aqui, né? Claro. Que a gente viu, né? Todo mundo tirando foto e gritaria no auditório. Então vai ser outro ambiente na preparação para a Copa do Mundo. O que você achou da convocação? Da entrevista coletiva do Ancelotti e também essas informações que o Neymar não tem regalias e aceitou, segundo aí informações que a gente apurou, não ser titular, aceitou ser banco de reservas e compor o grupo para disputar uma Copa do Mundo. Pois é, eu acho que o Ancelotti conduziu esse processo todo de forma impecável, porque ele sempre deu declarações coerentes a respeito da possibilidade de levar o Neymar. E só agora, no final, naquela entrevista para Reuters, que ele falou, o Neymar melhorou muito. Então, ele vinha numa linha tão regular que quando ele fez um elogio ao Neymar, todo mundo falou assim, então essa é a prova de que ele vai ser convocado, e não necessariamente era isso. Mas quando ele diz o gramado vai dizer quem vai jogar, e isso vale para todos, ele está dizendo, ele está avisando que o tratamento aos jogadores vai ser uniforme, que o Neymar vai ter os mesmos direitos e os mesmos deveres de todos. A gente sabe que nos esportes coletivos não necessariamente é assim, mas os grandes treinadores no quesito, né, gestão de grupo, lidar com pessoas, sempre souberam tratar os diferentes de uma forma que não parecesse ao grupo que era algo que os violentasse, que os deixasse, né, que deixasse os outros indignados, etc. Eu tenho convicção que o Ancelotti vai saber conduzir essa parte, né, quando a seleção brasileira estiver reunida e durante o Mundial, para evitar que o Neymar, se por acaso não jogar, não for titular, etc., estiver descontente, seja uma situação que possa ser controlada e não atrapalhe. Mas eu não sei se ele vai conseguir. Até mesmo para alguém tão elogiado amplamente por todos os jogadores que trabalharam com ele, por essa capacidade e essa habilidade de lidar com jogadores, dos mais jovens aos mais velhos, experientes ou não, e os astros, como o Neymar. Vamos ver. Essa vai ser uma questão a ser acompanhada de perto, da maneira que for possível durante a Copa. O Plihal, antes de devolver para você aí, só algumas impressões aqui e também informações. Primeiro, a convocação do Everton, né? Foi a grande surpresa, porque nunca tinha sido chamado, né, André? A gente até falava disso antes. Sim. Poderia ser Thiago Silva, Pedro, que ele nunca chamou, o Neymar mesmo foi chamado a primeira vez, então chamou o Everton pela primeira vez, goleiro de 38 anos, e o auditório também reagiu com surpresa, e ele também discutiu e debateu Thiago Silva, 40 anos, o Everton 38, Thiago Silva 40, para mostrar, para equilibrar um pouquinho, e o nome do Thiago foi discutido até hoje de manhã, a informação que eu tenho, para entrar entre os zagueiros ali escolhidos. E aí, Ryan, Endrick, e jogadores que jogam aqui no futebol brasileiro, 3 do Flamengo, né? Claro que foram bastante aplaudidos aqui, né, André? Sim, eu acho que de maneira geral o grupo é forte, a convocação é coerente com o trabalho que foi feito até agora, mesmo um trabalho sendo pequeno, né, em relação ao que seria normal, desejável, para uma seleção brasileira num ciclo de Copa do Mundo, mas nem mesmo, eu creio, as surpresas, não estou falando nem do Neymar, porque era uma coisa que fazia parte do noticiário, mas a entrada do Everton nessa lista final, a ausência dos jogadores do Chelsea, que eu atribuo à queda de produção do próprio time do Chelsea nos últimos meses, dos goleiros até o último atacante. Eu entendo que a seleção brasileira vai levar um grupo bem forte para a Copa do Mundo nos Estados Unidos. Então é isso aí, Plihal. Prepare-se agora, Neymar na Copa do Mundo dos Estados Unidos. Muito trabalho para todo mundo. Muito obrigado. Exatamente, Vinícius Nicoletti, do ponto de vista jornalístico, não há nenhuma dúvida
de que a convocação do Neymar veio muito bem a calhar. Convenhamos que essa seleção tem ótimos jogadores, mas não tem grandes figuras. Como é o nosso tetrazinho. Eternamente uma gigante figura, vai participar do Equipe F daqui a pouco. Agradeço as participações do Nicoletti e do André Kfouri. Antes, teve gol hoje lá no Museu da Manhã. Teve um instante de explosão, de catarse da torcida brasileira, Zé Elias. Estudou para falar esse texto aí, gostei. Você gostou? Foi justo e captado pela nossa equipe, capitaneada pelo Rodrigo Jufo. No momento da convocação, do anúncio do nome, na hora que o Carlo Ancelotti falou o nome do Neymar, dá uma olhadinha na explosão da galera. Como é que não chama o homem, Pascoalzinho? Vamos lá pro Rio, vamos ouvir o Tetra? Muito legal, isso é muito legal. Uma comoção popular, né? Mas você diz, já vem acompanhado com pressão, responsabilidade. Responsabilidade. Esse gesto do povo querendo... Eu vi toda a manifestação, o Jufo fez um trabalho espetacular. Queria deixar o meu abraço para todos aqueles que estiveram compondo o trabalho hoje. Foi, sim, dignificante, cara. A gente que fez isso muitas vezes, esteve junto e está junto todos os momentos, é muito dignificante. Parabéns a todo mundo, desde o pessoal da engenharia até o pessoal do microfone, todos trabalharam muito bem, espetacular. Todas as entrevistas que o Jufo fez, desde as primeiras horas, todos, como diria meu avô, 100%, pediram Neymar na Copa. E aí você vê essa explosão. Como você falou aquela palavra bonita nova? Catarse. E aí, José, escreve, marca aí, José. Vou marcar aqui. Marca aí. Então, essa existe mesmo, não é que nem o Rodrigo. O Zé Elias é aquele tiozinho, viu, Nelson? Só letra pra mim, aquele por favor. tiozinho que o cara brinca, ele acha que o cara tá falando a verdade. Não, a culpa não é minha, o cara que me... Eu falei, Zé Elias virou um tiozinho. Eu falei Então, Rodrigo, o cara falou, não, é Rodrigo. Eu falei, Rodrigo. Sacanagem, você acreditou. Não, a pessoa que falou não é de sacanagem não, porque a pessoa... caiu, tem mais... Não, não. Hã? Doutor Lollipop. Não, o doutor Lollipop tá triste, eu fiquei sabendo que ele tá triste. Não pela convocação, mas por outros motivos. Então tá bom. Depois a gente fala. Bota o Tetra no jogo. Então vou passar agora pro Zinho. Zinho, você... Olha que lugar bonito! Você está arrumado aí, cara. Que isso? Vou falar um negócio pra vocês, hein? Botaram você, Caraca. arrumado Não, é um cenário à altura do Tetra. Equipe F. Você merece. Você merece. Você é tetracampeão do mundo. Você não é um qualquer, não. Zinho, você acha que essa comemoração, essa comoção, esse pedido, tudo que foi lembrado pro Neymar, é só a minha opinião. Isso mesmo, hein? Transforma também o Neymar com uma responsabilidade para conduzir essa seleção, ser o condutor dessa seleção na Copa do Mundo. Ganhar ou não, eu sei que é muito difícil. A gente já está tanto tempo sem ganhar uma Copa do Mundo, mas ser o condutor de um time que possa fazer bonito na Copa do Mundo, Zinho. Boa noite para você, espetacular aí. Parabéns, Zinho. Boa noite, Pascoal. Um abraço fortíssimo em você, no Zé Elias, meu parceiro, Plihal. Amanhã estaremos juntinhos aí também. E ao fã de esporte. Eu acho que sim. Eu acho que o Ancelotti, ele atende a um clamor popular, ele enxerga que o Neymar evolui na parte física. Tecnicamente, o Neymar não vinha rendendo, fazendo uma diferença enorme para ser convocado, mas é o combo, né? A melhora física com esse clamor, com esse desejo de ter um grande astro na seleção brasileira, e muito passa
pelo comprometimento, né, do Neymar de entender o que o Ancelotti quer para a seleção brasileira, né? A informação que eu tenho é essa, que houve sim uma conversa. Por isso que no linha de passe lá na zona mista, quando eu e Pedro Ivo entrevistamos o presidente Samir, eu perguntei isso para ele. Eu falei, presidente, o Rodrigo Caetano falou de uma logística e de uma concentração blindada. Isso quer dizer que do portão para dentro é só jogadores, comissão técnica, staff, equipe de trabalho, sem parças, sem família, sem empresário, porque eu entendo que um dos componentes que podem fazer a seleção chegar ao Hexa é uma seleção mais fechada, mais blindada. Vai ter a folga, aí sim vai receber um familiar ou outro, nessa folga, aí tudo bem. E assim ele disse que sim, o objetivo é esse, é ter mais concentração e foco na seleção brasileira, e o Neymar entendeu isso também. Então eu estou acreditando, é muito a figura do Ancelotti, a liderança do Ancelotti, a gestão do Ancelotti, esse modelo do Ancelotti de privilegiar o grupo. É claro que tem jogadores como o Neymar, que tem a sua característica de jogo. Não é que o Neymar agora vai jogar como um ponta voltando para marcar lateral. Não estou falando disso. Estou falando de comportamento, comprometimento e humildade de, se não for começar jogando, vai entender, vai aceitar. O tempo que entrar focado no objetivo de um conjunto da seleção. Então, pensando assim, eu estou confiante, estou acreditando, e foi isso que eu entendi, né, na mensagem do Ancelotti. O povão, essa gritaria, você vê ali que é muita garotada, né? É a geração Neymar. Então tem essa paixão por ele, pelo futebol que ele já demonstrou há um tempo atrás. E aí tem sim essa festa toda, essa alegria dentro do auditório também, hein, gente? Eu vi muitos artistas ali. A Ludmilla parecia que estava comemorando o título da Copa do Mundo. Como ela pulou ali, como ela vibrou. Amigos, né? Normal isso, mas uma festa muito grande quando foi anunciado o nome do Neymar, porque, volto a dizer, para encerrar, é o combo Neymar, não é o que ele está apresentando no momento, é o que ele pode representar para essa seleção, desde que ele esteja comprometido, e é nisso que eu estou acreditando. Maravilha, o Tetra segue conosco, a gente precisa... Tá aí, nação, então, sim, o Pascoal falando aí sobre a convocação da seleção brasileira. Neymar convocado para a seleção. A expectativa era grande para que ele pudesse ir, ele que não jogou nenhuma partida desde a chegada do técnico Carlos Ancelotti, e ele foi convocado para a seleção brasileira. Tivemos aí jogadores do Flamengo convocados, né? Paquetá, Léo Pereira, Alexandro, Danilo, convocados aí para a seleção brasileira, né? Então, o Flamengo vai ter aí seus jogadores representando a seleção. Então é isso daí, nação. Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Coloca nos comentários aí o que você achou dessa convocação da seleção brasileira. Eu, particularmente, achava que o Pedro também iria ser convocado para a seleção, mas não teve espaço para o Pedro. O técnico Ancelotti acabou convocando outros jogadores. Eu achava que ele iria ir. Bom, não deu para o Pedro, mas é isso daí. A gente torce pelo jogador. Tamo junto, obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixe seu like, a gente se vê no próximo vídeo.